Você já imaginou se alguns dos maiores mistérios da história fossem escondidos nas profundezas da Terra? Neste vídeo, vamos explorar 10 descobertas arqueológicas tão assustadoras e intrigantes que deixam até os cientistas de cabelo em pé. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios, curiosidades e fatos fascinantes apresentados todos em listas como essa que postarei toda semana. Agora, prepare-se, porque a jornada para desvendar os segredos do passado começa agora. Em escavações realizadas na Itália, arqueólogos encontraram os chamados esqueletos de vampiro. Um dos casos mais conhecidos foi descoberto em um cemitério medieval de Veneza, onde um esqueleto foi encontrado com um tijolo na boca. Essa prática, segundo historiadores, era uma tentativa de impedir que o morto retornasse como um vampiro para assombrar os vivos. Essas crenças eram alimentadas pelo desconhecimento sobre a decomposição dos corpos e pelas pandemias que assolavam a Europa, como a peste negra. Muitas vezes, pessoas da época associavam a propagação da doença a atividades sobrenaturais. Essas descobertas não só impressionam pelo aspecto macabro, mas também nos ajudam a entender o medo e as superstições que moldaram os rituais funerários de nossos antepassados. Entre as descobertas mais enigmáticas da arqueologia estão os chamados homens do pântano, corpos humanos excepcionalmente preservados em pântanos ao norte da Europa. Um dos mais famosos é o Homem de Tollund, encontrado na Dinamarca em 1950. Esse corpo, datado de mais de 2.300 anos, foi tão bem preservado que os pesquisadores inicialmente acreditaram se tratar de um assassinato recente. Seu rosto ainda exibia detalhes surpreendentes, como barba e expressões faciais serenas. Estudos revelaram que ele foi enforcado, possivelmente como parte de um ritual religioso. Análises de seu estômago mostraram que sua última refeição foi uma espécie de mingau feito com grãos e sementes, reforçando a ideia de um sacrifício cuidadosamente planejado. Essas descobertas oferecem um vislumbre das práticas e crenças de sociedades pré-históricas, mas também deixam muitas perguntas sem resposta. Göbekli Tepe, na Turquia, é um sítio arqueológico que está desafiando nossa compreensão sobre os primórdios da civilização. Com mais de 12.000 anos, é o templo megalítico mais antigo do mundo, muito antes das pirâmides do Egito ou de Stonehenge. O que torna este lugar ainda mais misterioso é que foi construído por sociedades de caçadores-coletores, sem qualquer indício de agricultura ou vida sedentária. As estruturas circulares e os enormes pilares de pedra em forma de T são decorados com esculturas de animais e símbolos enigmáticos. Embora não se saiba exatamente qual era sua função, alguns estudiosos acreditam que poderia ser um centro de culto ou até um observatório astronômico. O mistério sobre o propósito e a origem de Göbekli Tepe continua a intrigar os cientistas, desafiando a visão tradicional da evolução humana e das primeiras civilizações. Cada nova escavação traz mais pistas, ajudando a reescrever a história de nossas origens. As Pedras de Karnak, na Bretanha, França, formam um dos maiores e mais misteriosos conjuntos de megalitos do mundo, com mais de 3.000 pedras dispostas em alinhamentos que se estendem por 3 quilômetros. Datadas de cerca de 4.500 a.C., as pedras foram erguidas por sociedades neolíticas e algumas chegam a 6 metros de altura. O propósito das Pedras de Karnak ainda é desconhecido. Teorias sugerem que poderiam ser usadas como um observatório astronômico, um local de culto ou até um monumento funerário. A precisão e o arranjo das pedras indicam um conhecimento avançado da época. O mistério em torno dessas pedras continua a intrigar arqueólogos e visitantes até hoje. O mecanismo de Anticítera, encontrado em 1901 no fundo do Mar Próximo à ilha grega de Anticítera, é considerado o primeiro computador analógico da história. Datado entre 70 a.C. e 50 a.C., o dispositivo é composto por um conjunto de engrenagens de bronze que simulam os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas conhecidos na época, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Além de prever eclipses, o mecanismo também indicava eventos importantes no calendário grego, como os Jogos Olímpicos. A complexidade e a precisão do mecanismo de Anticítera indicam um conhecimento avançado de astronomia e engenharia na antiguidade, desafiando a visão tradicional sobre o desenvolvimento tecnológico das civilizações antigas. As pedras de Dropa são discos de pedra que, segundo relatos, foram descobertos em 1938 nas montanhas Karaula, na fronteira entre a China e o Tibete.
Cada disco teria cerca de 24 centímetros de diâmetro e um furo central, com inscrições em espiral que, supostamente, narram a chegada de uma raça extraterrestre chamada Dropa. A história das pedras de Dropa ganhou notoriedade quando, em 1962, o pesquisador Tsun Nui teria decifrado as inscrições, revelando uma mensagem sobre uma nave alienígena que teria pousado na Terra há 12 mil anos. Porém, a existência e a veracidade dessas pedras são amplamente questionadas. Pesquisas subsequentes não encontraram evidências concretas de sua existência, e muitos consideram a história uma lenda urbana ou um mito moderno. Apesar disso, as pedras de Dropa continuam a ser um tema fascinante para entusiastas de mistérios arqueológicos e teorias sobre contatos extraterrestres antigos. As esferas de Klerksdorp são pequenos objetos, geralmente esféricos ou em forma de disco, encontrados em depósitos de pirofilita na região de Ottosdal, na África do Sul. Essas esferas, que variam de 3 a 4 centímetros de diâmetro e 2,5 centímetros de espessura, foram coletadas por mineradores e caçadores de rochas. A descoberta dessas esferas gerou especulações sobre sua origem e propósito. Alguns sugeriram que elas poderiam ser artefatos de uma civilização antiga ou até mesmo objetos de origem extraterrestre, devido às suas formas e marcas que lembram padrões artificiais. Alguns céticos da ciência afirmam ser formações naturais de pedra que se formaram há bilhões de anos. As esferas de Klerksdorp continuam a ser um tema de interesse e mistério, atraindo a atenção de entusiastas e pesquisadores interessados em fenômenos geológicos e arqueológicos. O martelo de Londres é um artefato que tem intrigado pesquisadores desde sua descoberta em 1936, quando Max e Emarrão o encontraram em uma rocha na margem do rio Red Creek, no Texas, Estados Unidos. O objeto consiste em um martelo de ferro com uma cabeça de metal e um cabo de madeira parcialmente petrificado. A principal controvérsia em torno do martelo de Londres reside na idade da rocha que o envolve. Alguns sugerem que a rocha é do período Cretáceo, datando de aproximadamente 140 milhões de anos, o que implicaria que o martelo teria sido fabricado muito antes do surgimento dos seres humanos. Porém, análises científicas indicam que a rocha é uma formação mais recente, provavelmente do período Terciário, com cerca de 100 milhões de anos. Além disso, estudos sobre a composição do metal do martelo revelaram que ele é composto por 97% de ferro puro, 2% de carbono e 1% de enxofre, uma liga que só foi desenvolvida pelo homem moderno no século XX. Essas discrepâncias geraram debate sobre a origem e a idade do artefato. Alguns teóricos sugerem que o martelo poderia ser um artefato de uma civilização avançada que existiu há milhões de anos, enquanto a explicação científica mais aceita é que o martelo foi fabricado recentemente e posteriormente incorporado à rocha durante processos naturais. O ídolo de Chigir é uma escultura de madeira descoberta em 1890 na região dos Montes Urais, na Rússia. Considerado o artefato de madeira mais antigo do mundo, estima-se que tenha sido esculpido há aproximadamente 11.500 anos, durante o período Mesolítico, logo após o fim da última Era do Gelo. A escultura possui cerca de 2,8 metros de altura e é composta por 10 fragmentos unidos, apresentando entalhes geométricos e representações de rostos humanos. Esses detalhes indicam que o ídolo pode ter tido um significado ritualístico ou simbólico para as comunidades que o criaram. Atualmente, o ídolo de Chigir está em exibição no Museu Regional de Lore Local de Sverdlovsk, em Ekaterimburgo, Rússia. Sua descoberta e preservação oferecem valiosas informações sobre as práticas culturais e artísticas das sociedades pré-históricas da região. O manuscrito Voynich é um códex ilustrado de 240 páginas, datado do século XV, que contém um conteúdo incompreensível, ganhando alcunha de o livro que ninguém consegue ler. Descoberto na Polônia em 1912 pelo livreiro norte-americano Wilfrid Voynich, o manuscrito apresenta um texto escrito em uma língua desconhecida, acompanhado de ilustrações de plantas, astros, símbolos do zodíaco, mulheres nuas e fluidos azuis e verdes. Apesar de diversos esforços para decifrá-lo, o conteúdo do manuscrito permanece um mistério. Recentemente, um acadêmico sugeriu que o texto poderia ser um compêndio de informações sobre remédios à base de ervas, banhos terapêuticos e leituras astrológicas, enfocando a saúde física e mental feminina, a reprodução e a criação dos filhos. O manuscrito Voynich continua a ser um enigma, desafiando pesquisadores e entusiastas ao redor do mundo. O que acharam desses mistérios arqueológicos? Incríveis, não é? A história da humanidade está cheia de enigmas que ainda não conseguimos explicar. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei,
e compartilhar com os amigos para que mais pessoas possam conhecer essas descobertas fascinantes. Se inscreva no canal para continuar acompanhando nossas explorações pelo desconhecido. Até o próximo vídeo, onde vamos trazer mais mistérios, curiosidades e fatos surpreendentes.